retomando então, 19h16 de Cuiabá, 20h16 horário de Brasília. Quem não chegou no inicinho em que eu trouxe as palavras iniciais, eu aproveito para repetir que a gente está dando início hoje ao segundo dia do terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, que tem como tema central o direito público e os novos cenários pós-pandemia. São encontros que vão do dia 1º até o dia 20 de julho desse ano. A gente já teve um primeiro encontro na sexta-feira e agora é o segundo dia. A gente encerrou agora há pouco a palestra com o professor Edis Milaré e a gente vai dar sequência agora à aula da professora Fernanda Marinella. E para apresentar a professora e atuar como debatedor na mesa, eu chamo o colega Robert Caio Ribeiro. O Robert é procurador do município de Cuiabá, aqui em Mato Grosso. Ele é bacharel em Direito pela PUC de Goiás e também é advogado. Colega Robert, eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Boa noite a todos. Bom, inicialmente não posso me furtar em agradecer o convite feito pela Escola Superior de Advocacia Pública de Mato Grosso e agradeço na pessoa da diretora Juliana Andrade. Da mesma forma, parabenizo a todos os organizadores pela magnitude do evento e também faço questão de registrar que a mediação em ser debatedor dessa palestra aqui hoje é um momento ímpar para mim, porque, professora Marinella, as aulas da senhora foram fundamentais na minha preparação para o concurso público. Então, meu êxito na aprovação se deve muito à senhora, às aulas da senhora. É uma grata satisfação, minha honra estar aqui hoje. Bom, também quero lembrar aos participantes que, na medida que forem surgindo dúvidas, que, por favor, registrem aqui no chat, que após a apresentação da professora, farei a leitura para debates. Bom, professora Fernanda Marinella é advogada, professora de Direito Administrativo e escritora, instrutora de curso de capacitação em diversos órgãos públicos, presidente e membro fundadora do INJUR, conselheira nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, do triênio 2019-2021, membro do Observatório Nacional, CNJ, CNMP, sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão social, biênio 2020-2021, conselheira federal da OAB, triênio 2012, 2015, 2019 a 2021, coordenadora de comunicação do Conselho Federal da OAB, 2019 a 2021, membro do grupo de trabalho do CNJ, destinado à elaboração de estudos e propostas para o fortalecimento do sistema de precedentes no país no ano de 2020, presidente da OAB Alagoas, 2016 a 2018. E hoje irá nos agraciar com a palestra Reequilíbrio Econômico e Financeiro dos Contratos Administrativos. Professora, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. A palavra está com a senhora. Bom, em primeiro lugar, queria desejar boa noite a todas e a todos. É com imensa alegria também, Robert, que eu venho participar desse encontro hoje, né? E desde já agradecendo as suas palavras, agradecendo o seu carinho, a sua atenção. E eu digo que esse é o melhor presente que um professor pode ganhar, né? Que é, na verdade, esse reconhecimento, essa gratidão e palavras tão carinhosas. Então, muito obrigada e eu fico feliz de ter feito parte de sua história, de ter contribuído, ainda que um pedacinho, e é claro que todo trabalho foi seu, eu só dei algumas ferramentas, talvez, para lhe ajudar nessa trajetória, mas agradecendo aí suas palavras e seu carinho. Eu queria cumprimentar também a presidente da Escola, né, Superior da Advocacia Pública, a doutora Juliana Lanes, que está aqui conosco na sala, cumprimentar ainda o doutor Pedro Gomes, que também, como procurador, me deu aqui toda a assessoria, as ferramentas para que o evento acontecesse na hora certa e no limite correto. Pedro, obrigada. Queria agradecer, então, à escola pelo convite e pela oportunidade de fazer parte desse encontro, né, o terceiro encontro, que vem debatendo temas tão importantes para o direito administrativo, para a advocacia pública e para a legalidade do nosso país.
sei de grandes palestrantes que participaram desse evento, me sinto honrada de fazer parte dessa lista. Então, eu queria cumprimentar todos os presentes que estão aqui conosco hoje e dizer que o tema é um tema muito desafiador. Falar de equilíbrio econômico-financeiro, ou reequilíbrio econômico-financeiro em tempo pós-pandemia, né? Na verdade, a gente já tem aqui todo o desafio durante a pandemia e vamos contextualizar um pouquinho, né, dessa história toda a partir, então, do ano de 2020, quando nós tivemos o início, então, de todas essas discussões no nosso país. Bom, mas quando nós falamos, então, de momento pós-pandemia, eu tenho que voltar um pouquinho no nosso relógio, né? Voltar um pouquinho o nosso tempo, para dizer que nós temos que refletir um pouco sobre todas as mudanças durante a pandemia. Porque eu venho dizendo, e já dizia isso quando fiz parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu espero, efetivamente, que os órgãos de controle social, de controle de legalidade, de controle administrativo no nosso país, passem a fazer esse controle olhando o que aconteceu durante a pandemia, mas lembrando efetivamente o que aconteceu durante a pandemia. Porque eu digo que é muito fácil você fazer controle olhando pelo retrovisor e esquecendo do que aconteceu. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta. E é preciso que os nossos órgãos de controle tenham a lembrança do que nós vivemos quando a pandemia iniciou no nosso país. E eu digo isso porque nós compramos o vidro de álcool em gel no mercado hoje com um preço infinitamente inferior do que aquele que nós compramos lá no início de 2020. É lembrar que a administração pública precisou celebrar contratos e fazer toda essa formatação dentro de um contexto completamente diferente do que nós temos hoje. Então, apontar o dedo para os gestores públicos que naquele momento se desesperaram para comprar respirador, que naquele momento se desesperaram para comprar EPI, que naquele momento se desesperaram para comprar álcool gel, é muito fácil. Então, nós precisamos ter a responsabilidade de fazer o controle olhando para aquele momento que o nosso país, que o nosso mundo vivenciou. Então, eu espero que os nossos órgãos de controle, que fazem o controle às vezes 5, 10 anos depois do evento ter acontecido, né, não se esqueçam de todas as características do momento em que nós vivenciamos. Bom, mas para além desse contexto e a responsabilidade da pandemia, eu não poderia deixar de registrar que no meio de toda essa turbulência e de todas as mudanças legislativas que foram necessárias para que nós pudéssemos enfrentar a pandemia e adequar o equilíbrio do contrato e adequar as alterações contratuais, a contratação de forma emergencial e todas as mudanças que foram necessárias para que o Estado pudesse exercitar a sua obrigação, nós tivemos também alteração legislativa nesse tema dentro desse momento de vida tão complexa, que é exatamente a mudança da Lei 8666 de 93 pela Lei 14.133 de 2021. Então, se não bastasse a pandemia, se não bastasse as alterações legislativas que vieram em razão da pandemia, nós tivemos também a alteração legislativa pela 14.133, que representa um novo marco legal para as contratações públicas do nosso país e que efetivamente revoga todo o ordenamento jurídico vigente até então, e nós estamos com os dias contados para que a lei velha morra. Então, basta lembrar que agora, abril do próximo ano, né, acabou a Lei 8666. Eu só espero, e aqui todos os procuradores, né, eu imagino que aqui tenham muitos procuradores participando desse evento, eu imagino que todos devam estar um tanto preocupados, né? Afinal de contas, tem muitos entes públicos que ainda não se conscientizaram que vão precisar entrar na lei nova, que vão precisar regulamentar todos aqueles assuntos para que a lei nova seja implementada e que a lei velha está morrendo. E eu sei que muitos gestores públicos têm uma resistência gigante para que essa adequação aconteça, para que essa mudança aconteça. Até muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de noção dos impactos que isso vai gerar e por causa da responsabilidade na mudança, efetivamente. Porque hoje os nossos gestores públicos eles já estão um tanto ensaboados, né, desconfiados. Então, qualquer mudança eles têm medo, né? O que vai pensar o Ministério Público, o que vai pensar o Tribunal de Contas, o que vai pensar a CGU e assim por diante. Então, todas as mudanças geram sempre uma insegurança jurídica muito grande. Imagino que gestores públicos estejam vivenciando exatamente essa insegurança de mudança normativa, de mudança de instrumento normativo. Bom,
Mas quando nós falamos, então, de mudança normativa, eu não posso deixar de fazer algumas considerações sobre o momento de transição que nós estamos passando. É pós-pandemia, efetivamente, mas, acima de tudo, é pós-mudança do marco legal sobre as licitações e os contratos no nosso país. É mudança, portanto, das regras do equilíbrio econômico-financeiro, que, de fato, não mudaram muito, e eu vou contar isso para vocês. Mas é que nós precisamos entender que há uma mudança normativa importante acontecendo agora. Vamos entender, a Lei Nova 14.133 foi aprovada no país no dia 1º de abril de 2021. Não era uma mentira, apesar de ter sido publicada no dia da mentira. É verdade. Mudou a lei que revogou todo o regramento velho. Vamos lembrar, a lei nova diz, estão revogados a Lei 8.666 e a Lei do RDC, além da Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão. Então, o velho 8.666, velho Pregão e o RDC ficam, portanto, revogados com a entrada em vigor da nova lei. Mas os nossos gestores públicos, eles podem escolher até abril de 2023 se querem a regra velha, se querem a regra nova. O que não podem misturar as duas. É preciso escolher uma única norma. Qual é o ponto importante? Esta norma escolhida, ao tempo da elaboração do procedimento licitatório, ela seguirá com o contrato durante toda a sua execução. Então, é importante lembrar que, apesar da Lei 8.666 estar morrendo após a introdução da nova lei, ela estará sendo aplicada nos contratos celebrados durante todo esse período em que o gestor público escolher a regra velha. O que significa dizer, eu acho que muitos procuradores rezavam para a lei morrer, ela não vai morrer tão cedo. Afinal de contas, todos os contratos celebrados, então, até abril de 2023, com a escolha da regra velha, seguirá em vigor, então, aplicando a regra velha, mesmo já tendo sido ela revogada na sua integralidade em abril de 2023, tá certo? Então, na verdade, nós temos que mesclar um pouco do que tinha a regra velha com um pouco que veio com a regra nova no que diz respeito à alteração contratual ou reequilíbrio do econômico-financeiro do contrato. Bom, quando nós pensamos nesse contexto normativo, há uma responsabilidade muito grande. Apesar dos gestores públicos terem a opção de escolher para onde eles querem ir ou qual é a norma que eles querem escolher, é importante lembrar que essa escolha tem que ter a ver com o interesse público a ser preservado. O gestor público não escolhe a regra que ele quiser de forma aleatória, não, ele tem que escolher a regra de acordo com a conveniência e a oportunidade do interesse público. E é importante ressaltar que a regra nova traz benefícios para os nossos gestores públicos, eu digo para a gestão pública, para o interesse público, e que precisa esse ser observado. Afinal de contas, o gestor público não pode escolher a regra mais benéfica para o seu interesse, sim para o interesse público. E a regra nova é mais benéfica para o interesse público. Eu acredito que muitos procuradores devem estar pensando, Fernanda, mudou tanto, né? Mas não mudou muita coisa, afinal de contas, a lei continua extensa demais, a lei continua complexa demais em alguns aspectos, a lei continua falando pouco do que deveria falar em alguns pontos. Alguns queriam uma mudança mais revolucionária, o que de fato não aconteceu. Mas nós vamos lembrar que a lei disciplinou muitos assuntos importantes, dentre eles a matriz de risco, que é um dos pontos que está exatamente dentro da discussão do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Mas essa não foi a única regra. A lei também estabeleceu parâmetros importantes sobre a alteração contratual de alguns contratos específicos, como prestação de serviço continuado, como regime de empreitada integral, como obras e serviços de engenharia. Então, são situações que foram estabelecidas para alguns contratos administrativos e que a regra velha não disciplinava. Então, na verdade, nós tivemos alguns detalhamentos que foram importantes e que resolveram crises, ou melhor, situações que estavam postas no nosso sistema brasileiro e que a lei não disciplinava. Então, alguns avanços importantes foram incrementados e o gestor público precisa implementar o quanto antes, então, a lei nova, a Lei 14.133. Então, pós-pandemia, nós temos dois desafios. Primeiro, submeter a controle, na verdade, tudo aquilo que nós vivenciamos durante a pandemia, e aqueles contratos que foram celebrados, os atos que foram praticados durante toda a pandemia, que agora passa pelo momento de controle, e eu não poderia deixar de registrar que passamos quase 2 anos em sede de regime de emergência, e nós sabemos muito bem o que significa esse regime de emergência, é dizer que o regime de emergência é um momento de excepcionalidade, e que autorizou os nossos gestores públicos a praticarem atos que, num padrão normal,
não poderiam praticá-los, mas que em tempo de pandemia eles foram possíveis. E aí não dava para deixar de registrar que na semana passada nós tivemos a surpresa, né, de mais uma decretação de estado de emergência no país. E isso me preocupa. Se nós falamos de contratação pós-pandemia, me preocupa a decisão do Senado Federal na semana passada de decretar estado de emergência mais uma vez para o Brasil. Para nós que vivenciamos aqui o que é a gestão pública e o que é o estado de emergência, me preocupa o que será feito com essa decretação do estado de emergência nos mais de 5.000 municípios Brasil afora. Porque se o Congresso Nacional decreta estado de emergência, ele está avisando aos nossos gestores públicos que eles podem praticar atos fora do parâmetro legal. E isso me preocupa bastante. O projeto segue para a Câmara de Deputados e tem tudo para passar. Eu não estou nem discutindo, gente, nem decisão de governo, nem decisão de auxílio, não é nada disso. O que eu estou discutindo somente, depois de 2 anos de estado de emergência, nós estamos de novo entrando em termos de legalidade, de cumprimento de contrato, de execução de equilíbrio econômico-financeiro, nós estamos entrando mais uma vez em um estado de emergência. E isso me traz grandes problemas e grandes preocupações no que diz respeito aos nossos contratos administrativos Brasil afora, em todos os nossos municípios aí, Brasil afora. Bom, mas feito esse registro, o segundo ponto que é importante que a gente ressalve aqui é exatamente a alteração legislativa, então, de implementação da nova lei de licitações e contratos administrativos, que é premente, que precisa acontecer para ontem e que nós precisamos correr atrás dessas alterações. Bom, mas falando de alteração contratual, o que de fato nos traz as reflexões no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato? Bom, primeiro nós temos que entender que o nosso contrato administrativo, ele é celebrado e no momento em que ele é celebrado, se estabelece um equilíbrio econômico-financeiro. Nem sempre o contrato, no momento de sua celebração, ele é lucrativo para as partes. Nem sempre o contrato, ao tempo de sua celebração, ele representa lucro para o contratado. Mas o fato é que naquele momento é que se estabelece, então, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Estabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que é possível, o que justifica alteração contratual superveniente? Nós temos, na verdade, primeiro, a possibilidade de alterações contratuais que são feitas de forma unilateral, feita pela administração, então, de forma unilateral, e aqui nós temos a previsão na nova Lei de Licitações e Contratos, nos artigos 124 a 126 da Lei 14.133, que são as chamadas cláusulas exorbitantes, que permitem, então, a alteração de forma unilateral do nosso contrato administrativo, e nós temos as alterações que são alterações bilaterais que decorrem, então, de acordo entre as partes, de consenso entre as partes. Bom, mas sempre que nós pensamos em alteração contratual, sempre que nós pensamos em busca de equilíbrio econômico-financeiro, de alteração do contrato, algumas premissas são importantes. Fernanda, qualquer coisa dentro de um contrato administrativo pode ser alterado? Para buscar o equilíbrio, para fazer alteração bilateral, por acordo entre as partes, por mudança tecnológica, qualquer ponto do contrato pode ser alterado? A resposta é não. A alteração contratual não pode violar os parâmetros da licitação. Se eu permito que a alteração contratual represente um novo contrato, eu estaria fraudando o dever de licitar que a administração pública tem. Então, é importante perceber que a alteração contratual, ela não pode colocar em xeque os limites da licitação. Ela não pode colocar em xeque os parâmetros e os princípios definidos no procedimento licitatório. Ok? Então, é importante a gente observar. Uma outra questão importante, não se admite em alteração contratual, nem mesmo para a busca do equilíbrio econômico-financeiro, a alteração ou a mudança da natureza do nosso objeto do contrato. A natureza do objeto do contrato é algo imutável e não pode ser alterado pela regra velha e não pode ser alterado também pela regra nova.
Então, eu não posso permitir que a contratação de EPI se transforme, por exemplo, em contratação de combustível. Isso não é possível. Eu não posso permitir, então, a mudança quanto à natureza do nosso contrato. Então, se para a busca do equilíbrio financeiro ou se para a alteração qualitativa ou quantitativa do meu contrato, eu não posso admitir a alteração que modifique, então, a natureza do objeto do nosso contrato. Nesse contexto, também se estabelece como limite de alteração contratual e, portanto, não é possível alterar a cláusula econômica, financeira e monetária do contrato. Cláusulas econômicas, financeiras e monetárias do contrato também não podem ser alteradas. E digo isso porque quando o licitante ele vai participar da licitação, ele precisa ter a ideia dos riscos que ele corre. Ele tem que ter a ideia dos parâmetros que ele vai ter quando da celebração do contrato. Portanto, essas regras são imutáveis e não podem ser modificadas pela administração pública. É importante observar que a alteração do nosso contrato passa muitas vezes pela decisão discricionária da administração pública. Muitas vezes a alteração contratual, seja ela de forma unilateral, seja ela de forma bilateral, ela passa, sem dúvida alguma, pela providência ou pela tomada de decisão discricionária da administração pública. Mas é lembrar que essa discricionariedade não é plena, não é absoluta, e ao menos no que diz respeito ao tempo do nosso contrato, nós temos entraves. Temos que lembrar que o interesse público é a barreira. Então, a alteração contratual é uma decisão discricionária, mas ela não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita de qualquer jeito e não pode representar mudança radical dentro da celebração contratual. Lembre-se que mudança radical significa violar o procedimento licitatório e, portanto, essa não pode acontecer. Quando nós falamos ainda de alteração do nosso contrato administrativo, é muito importante lembrar que a alteração contratual não tem finalidade punitiva, nem mesmo a alteração feita pela administração pública de forma unilateral pode ter caráter punitivo. Sabe aquela história que o licitante contratado é opositor político, que o licitante contratado não pensa da mesma forma que o atual gestor, ou que o licitante contratado tem uma postura política diferente, eu vou perseguir e, portanto, eu vou alterar o contrato para punir? Isso não pode acontecer. A alteração contratual não tem natureza de sanção, não tem natureza punitiva e, portanto, não pode ser praticada com essa característica ou com esse objetivo. Agora, é importante que a gente observe que a alteração contratual feita de forma unilateral pela administração pública, ela conserva os mesmos parâmetros que já estavam previstos na regra anterior. A alteração feita de forma unilateral pela administração pública tem, então, duas possibilidades, duas hipóteses que também estão previstas na Lei 14.133. A primeira delas é a alteração qualitativa, em que nós vamos observar, vamos modificar qualidade do objeto. Lembrando que a alteração de qualidade do objeto não pode modificar a sua natureza. Então, normalmente, nós presenciamos isso na administração pública de forma muito constante, a alteração na qualidade vem, por exemplo, em razão de inovações tecnológicas. Então, as inovações tecnológicas podem gerar aqui a alteração no que diz respeito à qualidade do nosso contrato, especialmente quando nós pensamos num mundo tão tecnológico quanto o que nós temos hoje. Então, é muito comum, está muito presente na gestão pública a alteração decorrente, então, de novas tecnologias que modifica, então, a qualidade do objeto do nosso contrato. E a segunda alteração, também feita de forma unilateral pela administração pública e que também fica mantida pela nova regra, pela nova lei, que é exatamente a alteração quantitativa do objeto do nosso contrato. Lembrando sempre que a alteração quantitativa do objeto do nosso contrato tem como premissa, tem como limite o percentual de 25% para os acréscimos e para as supressões. Então, sejam os acréscimos ou supressões, a alteração do nosso contrato só pode acontecer até o limite de 25%.
Então, seja para cima ou para baixo, eu altero a quantidade e a alteração da quantidade vai gerar a respectiva alteração de valor. Então, é uma alteração do valor do nosso contrato, mas que passa pela alteração quantitativa do objeto do nosso contrato. É importante lembrar que a nova Lei de Licitações e Contratos também mantém a excepcionalidade no caso de reforma, permitindo que os acréscimos cheguem até o percentual de 20 ou de 50% quando se tratar de reforma de edifícios ou equipamentos. Nesse caso, eu posso ter, então, os acréscimos chegando até 50% do limite do nosso contrato. É interessante observar, quando tratar-se de supressão, que até o limite de 25%, a nova regra diz: se os bens já tiverem sido comprados pelo contratado e estiverem no local, esses valores serão pagos. Então, é importante lembrar que se os bens já foram comprados, se os bens já foram colocados no local, a administração pública é obrigada a arcar com essa despesa, além de todos os danos decorrentes da supressão, danos morais, danos materiais decorrentes dessa supressão. Então, a regra é clara hoje no que diz respeito à supressão, aquisição do material e colocação no local vai gerar obrigação, então, de indenização, além de todos os demais danos decorrentes dessa redução. Aqui uma outra questão importante. Vamos lembrar que esses limites que dizem respeito aos acréscimos e supressões, ao limite de 25%, então, para cima e para baixo, esses limites foram estendidos pelo Tribunal de Contas já há alguns anos, também para as demais alterações contratuais, inclusive no que tange a alteração quantitativa e alteração qualitativa. Então, lembrando, ao limite de 25% para acréscimos e supressões, que estava previsto na lei inicialmente, a interpretação de alguns doutrinadores era de que só se aplicava a alteração quantitativa e não a alteração qualitativa. Tribunal de Contas, já há alguns anos, estabelece, então, a aplicação desse mesmo limite quando a hipótese for de alteração, então, também qualitativa, a alteração do primeiro inciso, então, da nossa previsão legal, que traz exatamente a alteração da qualidade do nosso objeto. Importante observar, a alteração contratual, seja ela de forma unilateral ou de forma bilateral, que nós vamos observar na sequência, ela depende da comunicação da parte. A parte contratada tem que ser comunicada e tem direito a contraditório e a ampla defesa. Então, a parte contratada tem que ser comunicada da alteração e tem direito de contraditório de ampla defesa. É claro, seguindo, então, o novo modelo de contrato, o novo modelo de processo administrativo previsto, então, na Constituição Federal, a partir de 1988, que é aquele que respeita o modelo constitucional, que atende o contraditório, que atende a ampla defesa. Bom, mas além das alterações de forma unilateral, nós temos que lembrar que a alteração bilateral também foi mantida na nossa legislação. Então, a alteração que visa a substituição da garantia, alteração que visa a forma de pagamento, a alteração que fala do regime de execução e a alteração para a busca do equilíbrio econômico-financeiro do contrato são hipóteses, então, que foram mantidas no novo ordenamento jurídico, no novo regramento para as licitações e contratos no nosso país, e dentre elas nós temos, então, a busca do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Vamos observar, quando nós falamos de alteração para o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, nós não estamos falando de alteração para garantir a lucratividade da parte. Nós estamos falando de alteração para garantir o equilíbrio do contrato, que significa dizer um contrato que não pode ser oneroso demais para nenhum deles. Então, é importante ressaltar que o reequilíbrio econômico-financeiro visa, então, essa análise. O que mudou?
Olha só, um ponto importante é que e a Lei 9 estabelece assim, para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, de caso fortuito, de fato do príncipe, em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato, tal qual pactuado, respeitado. E aí vem a alteração. Em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecido no contrato. É dizer que a nova lei traz expressamente o equilíbrio do risco. É dizer que a lei traz expressamente a repartição objetiva do risco estabelecido no contrato. Então, eu vou buscar o equilíbrio econômico-financeiro? Vou, a partir do parâmetro da repartição de risco. Eu vou buscar o equilíbrio econômico-financeiro após cumprir, então, exatamente a nossa regra de equilíbrio econômico-financeiro, de repartição de risco previsto no contrato administrativo. Essa é uma mudança importante. A regra velha não tinha previsão de repartição de risco. A regra velha não tinha o cuidado de atribuir às partes a responsabilidade em algumas situações. E, portanto, qualquer mudança imprevista, imprevisível, de danos incalculáveis, gerava exatamente a possibilidade de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. É importante lembrar que nós temos alterações que estão presentes no nosso dia a dia e que não necessariamente geram recomposição do preço, que não necessariamente geram reequilíbrio contratual. Então, nós temos, por exemplo, atualizações financeiras, nós temos compensações, penalidades financeiras, nós temos a hipótese de reajustamento de preços, que são situações já previstas, situações já programadas no contrato. E essas situações não geram revisão contratual para a recomposição de preço. Essas situações não geram reequilíbrio econômico-financeiro. E assim fica mantido no texto anterior. É importante lembrar ainda que o reequilíbrio econômico-financeiro foi uma norma muito discutida no Brasil em 1999. Naquela época em que nós tivemos a mudança, né, do Plano Real, naquela época com o saque da poupança, com o dólar que vai lá, aquele salto, nós tivemos, na verdade, grande discussão e consolidação no país no que diz respeito ao reequilíbrio econômico e financeiro. Em tempo de Covid, mais uma vez, essas regras são testadas. Em tempos de pandemia, mais uma vez, essa alteração ou essas regras de equilíbrio econômico-financeiro são, então, colocadas em xeque. Importante discussão. Regra orçamentária, dotação orçamentária suplementar, gera recomposição de preços, gera, portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro. O entendimento é de que, se a suplementação orçamentária, suplementar, estiver dentro dos limites de atualização, dentro dos parâmetros de atualização, não precisa de recomposição de preços. Nesse caso, basta uma apostila, basta, então, a previsão dentro da própria execução do contrato, e eu não preciso me preocupar, então, com um aditamento, com um reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Bom, importante observar que a manutenção, então, do equilíbrio econômico-financeiro visa, sim, o cumprimento e a execução do nosso contrato de forma satisfatória. O que eu quero, na verdade, é reequilibrar o meu contrato para que ele possa ser, então, executado até o seu termo final. E alguém poderia dizer, mas, Fernanda, se por acaso eu peço o reequilíbrio econômico-financeiro do meu contrato e o contrato termina no meio do caminho, ainda assim, a discussão do reequilíbrio econômico-financeiro deve ser feita. A administração pública tem que decidir o equilíbrio ou reequilíbrio contratual, mesmo se no meio do caminho esse contrato ele esteja concluído. A discussão é de que sim, o reequilíbrio econômico-financeiro deve acontecer, até para se indenizar as parcelas que são reconhecidas, então, nessa discussão. Então, mesmo que o contrato venha a ser extinto no meio do caminho, o reequilíbrio econômico-financeiro, ele deve acontecer sim. Então, é importante observar
que mesmo nesse caso é preciso, então, ter a discussão no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro e ter, então, a tomada de decisão para que a recomposição aconteça, ainda que de forma retroativa, tá certo? Então, é importante observar. Agora, quando nós falamos da teoria da imprevisão, nós temos que lembrar um pouquinho dessa discussão dentro do equilíbrio econômico-financeiro no que diz respeito, então, à teoria da imprevisão. Sempre que a gente pensa em teoria da imprevisão, nós estamos falando de algo imprevisto, porque as partes não imaginaram, mas também algo imprevisível, porque ninguém no lugar delas teria imaginado tamanho estrago. E aí a pandemia vem exatamente nesse desenho, nesse contexto. Esse desequilíbrio, eu digo, esse fato, ele tem que ser um fato superveniente, que veio após a celebração do nosso contrato. E esse fato, ele gera uma onerosidade excessiva para uma das partes. Digo, no caso, o contratado, na maioria das vezes. Então, essa alteração, ela vai ser necessária, essa revisão contratual, essa recomposição contratual, ela passa a ser necessária para que o contrato possa ser executado até o seu termo final. A nova lei, ela mantém as mesmas hipóteses na busca do equilíbrio econômico-financeiro. Ela fala exatamente do caso fortuito da força maior, ela fala de fato do príncipe, ela fala de fato da administração e ela trata de interferências imprevistas. Essas hipóteses continuam sendo reconhecidas da mesma forma que na legislação anterior. É fato que nós vamos ter aí na jurisprudência algumas mudanças no que diz respeito à aplicação dessas hipóteses pós-pandemia e pós-alteração legislativa. Na verdade, a pandemia já trouxe mudanças importantes, alterações que foram inseridas por medida provisória, que foram convertidas em lei e hipóteses que foram reconhecidas pela jurisprudência, pelo STJ, principalmente, no reconhecimento, então, de alteração contratual para o equilíbrio econômico-financeiro. Nós tivemos o caso, por exemplo, de concessão de serviço para transporte coletivo, em que foi discutido pelo STJ exatamente a alteração para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão da mudança na prestação do serviço no contexto da Covid-19. Então, a alteração contratual ou a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em razão de mudanças na forma de prestação do serviço em tempo da Covid-19. Então, já tem decisão aí do STJ reconhecendo a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em tempo de Covid-19 na prestação do transporte coletivo, e aí fica a possibilidade de extensão também para a prestação de diversos outros serviços públicos Brasil afora, que realmente foram modificados em razão do lockdown, em razão do exercício do poder de polícia, da forma de regramento na prestação de muitos serviços, e essas mudanças trouxeram, sim, uma onerosidade excessiva para muitas empresas prestadoras de serviços públicos nesse contexto, então, de reconhecimento de estado de emergência. Então, por essa razão, vale, então, o reconhecimento aí no que diz respeito ao reequilíbrio econômico-financeiro nesses termos. Bom, mas quando nós falamos de fato do príncipe, de fato da administração, esses são assuntos todos conhecidos pelos senhores no que diz respeito a reequilíbrio econômico-financeiro e teoria da imprevisão. É dizer que o fato do príncipe é aquela circunstância que decorre de uma determinação estatal que é superveniente, que é imprevista e imprevisível, que é abstrata e que atinge o nosso contrato de forma indireta. Ela repercute no contrato, mas tem uma incidência reflexa, não impedindo o objeto principal do nosso contrato. Fato do príncipe muito presente na discussão da alteração de um tributo, né? A alteração, a incidência de uma alíquota, de um imposto, por exemplo, que vai onerar demais o serviço, mas que não impede que esse serviço seja prestado. Mas é uma alteração na alíquota do imposto que vai repercutir no custo da prestação desse serviço.
E, portanto, é necessária a alteração contratual, é necessário o reequilíbrio do nosso contrato para que o contrato seja execuível, então, viável para ambas as partes. Fato do príncipe, então, muito comum na atuação estatal de forma indireta, atingindo o nosso contrato de forma indireta, mas que repercute no custo do nosso contrato. Nós temos ainda que lembrar do fato da administração, e aqui a alteração ela vem, na verdade, de forma direta. A atuação do poder público que atinge de forma direta o nosso contrato. Essa discussão do fato da administração, ela estava muito presente quando a gente pensava, por exemplo, na contratação que dependia de uma desapropriação. A execução da obra paralisada e dependia de um processo, então, de desapropriação. Ou de um procedimento de servidão, por exemplo, de um procedimento administrativo que não diretamente estava ligado ao contrato, mas que exigia, então, de qualquer forma, era diretamente relacionado ao objeto do nosso contrato e que impedia a execução eficaz daquele objeto. Então, nesse caso, o fato da administração vem exatamente para essas situações em que a atuação estatal é específica e incide de forma direta no objeto do nosso contrato. Quando nós falamos de fato da administração, é interessante observar que a Lei 14.133, ela traz previsão expressa para os processos administrativos que tratam da desapropriação, que tratam da servidão, que tratam de discussões sobre tombamento. São situações hoje que têm previsão expressa na Lei 14.133 no que diz respeito à demora desses procedimentos. Então, a demora desses procedimentos que gera onerosidade para uma das partes pode gerar discussão, então, de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, é importante observar que o que já acontecia na prática, hoje está previsto de forma expressa, então, na Lei 14.133. É importante observar ainda as chamadas interferências imprevistas, e é lembrar que a interferência imprevista também, né, são situações que são, na verdade, descobertas durante a execução do nosso contrato, mas são situações, muitas vezes, pré-existentes, que já estavam lá no subsolo, que já estavam lá na característica do nosso solo, mas que só puderam ser descobertas ao tempo de sua execução. E é possível que essa alteração, ou que essa mudança das características do solo, acabe gerando a necessidade de reequilíbrio do nosso contrato em razão da onerosidade para uma das partes. Então, algumas situações específicas previstas na nossa legislação merecem a nossa atenção. Quando nós falamos, por exemplo, de contrato de obras e serviços de engenharia. Para obras e serviços de engenharia, vamos imaginar, iniciado o contrato, descobre-se uma falha do projeto. Então, se iniciado o meu contrato, descobre-se uma falha do projeto, nós temos que pensar em reequilíbrio econômico e financeiro. Não tem saída. Mas a lei traz claramente a necessidade de responsabilização dos técnicos da área. Claro que a responsabilização já acontecia, ou a possibilidade já acontecia, mas agora a previsão é expressa, inclusive com providências de ressarcimento dos danos causados à administração pública. Então, nesse caso, há possibilidade de reequilíbrio econômico e financeiro, mas com apuração das responsabilidades por parte do técnico responsável por essa questão. Bom, também uma discussão que a lei nova traz é a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência. É importante lembrar que não poderá ser reduzido em favor do contratado, nem em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Então, eu não posso modificar nem para favorecer o contratado e nem para adequar as planilhas, a planilha orçamentária, ou alteração de planilha orçamentária. Também é importante lembrar, já falamos da supressão e a necessidade de indenização. É importante lembrar que a lei traz regras próprias para contratação integrada e semi-integrada e, quando é possível, a alteração para o equilíbrio econômico e financeiro. Então, ela traz uma listinha de possibilidades, né, no que diz respeito à empreitada
no que diz respeito à empreitada integral e ainda à semi-integrada, integrada e semi-integrada, nós temos que lembrar, então, que a lei traz, então, as regras ou as possibilidades de alteração do nosso contrato nessas situações específicas. Agora, é importante que, nesse contexto de equilíbrio econômico-financeiro, a gente trate ainda um pouquinho, eu sei que meu tempo já está aí estourando, a gente trate um pouquinho sobre a chamada matriz de risco, que é a inovação que vem, então, marcando a 14.133 no que diz respeito ao reequilíbrio do contrato. O que acontecia no país e em que contexto essa regra de matriz de risco foi pensada? Quando a Lei 14.133 tramitava no Congresso Nacional, nosso país tinha bilhões e bilhões em obras públicas paralisadas. Muitas obras públicas estavam paralisadas porque o contrato não tinha sido bem celebrado. Outras obras públicas estavam paralisadas porque o orçamento não estava bem dimensionado e o dinheiro público, no meio do caminho, tinha acabado. Mas muitas obras públicas estavam paralisadas porque estava se discutindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, muito dinheiro público jogado fora, porque duas razões acontecem. Quando eu tenho uma obra pública paralisada, primeiro que a sociedade não conquistou aquele benefício. Se eu falo de um hospital, a sociedade continua sem hospital. Se eu falo de uma escola, a sociedade continua sem escola. Mas, especialmente, porque esses bens se deterioram, eles se acabam com o decorrer do tempo. Isso não significa dizer que os órgãos de controle não devam controlar, mas é também dizer que a forma como se estava pensando a execução do contrato, ela estava inadequada e que era preciso criar um mecanismo para minimizar essa quantidade de obras paralisadas. Então, para além da discussão do que os órgãos de controle deveriam ou devem fazer, a discussão também está no que diz respeito à busca de previsões contratuais para minimizar, então, a discussão de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E uma das cláusulas, então, uma das regras que foi criada exatamente nesse contexto foi a definição da matriz de risco. Qual é a ideia? A ideia é que o contrato estabeleça ou comece a pensar em possibilidades que possam surgir durante a sua execução. E se essas situações acontecerem durante a execução do contrato, é dizer de quem é o risco, quem vai pagar essa conta. E se a previsão está lá na matriz de risco, e se o fato previsto na matriz de risco acontecer, nós não vamos pensar em reequilíbrio econômico do contrato. Nós vamos primeiro verificar quem é que deve arcar com esse ônus. Então, se o contratado é quem deve arcar com o ônus, ele não pode pensar ou pedir reequilíbrio do contrato. Se a administração é que deve arcar com o ônus, ela vai pagar a conta e vai assumir a responsabilidade no cumprimento desse ônus. Então, a matriz de risco, ela traz exatamente, olha, vamos ser visionários e quando da celebração do nosso contrato, vamos tentar imaginar as possibilidades que acontecem no nosso entorno, no nosso dia a dia, no que diz respeito à vivência da administração pública e vamos já dar a conta a uma das partes. Essa conta é do contratado ou essa conta é da administração pública. O que significa dizer que quando esse fato, ou se esse fato acontecer, a gente já sabe quem vai arcar com esse ônus. A gente já sabe quem é que vai pagar essa conta para pagar, então, ou para arcar com o reequilíbrio desse contrato. Então, na verdade, a matriz de risco é uma tentativa que se faz na nova lei de licitações e contratos para suprir ou para minimizar os desequilíbrios contratuais, evitando, assim, os processos de discussão do equilíbrio econômico-financeiro. Porque o que todos nós sabemos é que, muitas vezes, a parte ou o contratado, insatisfeito com o contrato, entende desequilibrado, requer na administração pública o reequilíbrio econômico-financeiro e essa discussão demora anos. São processos administrativos que se estendem durante anos, seja na via administrativa, seja na via judicial.
E que muitas vezes essa discussão de reequilíbrio paralisa o nosso contrato, paralisa a obra, paralisa o serviço, e a sociedade acaba pagando uma conta muito alta para tudo isso. Então, a matriz de risco vem exatamente para criar no contrato um mecanismo de já blindar esse tipo de situação. Alguém poderia perguntar, mas Fernanda, você acha de verdade que isso tende a dar certo? Tenho as minhas dúvidas. E tenho as minhas dúvidas, claro, para situações drásticas como a pandemia da Covid-19, que a gente não podia imaginar o alcance de uma realidade como essa. E o segundo ponto é sempre a discussão do alcance da regra prevista. Então, por mais que se diga que a alteração ou que aquele fato novo traz um desequilíbrio e que o contratado é que vai pagar essa conta, o contratado vai sempre dizer que a conta está mais cara do que estava prevista e que a previsão não era bem daquela maneira e que, por essa razão, mesmo assim, cabe o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, eu tenho dúvida, só uma mudança efetivamente cultural, uma mudança de comportamento é que vai trazer, de fato, uma alteração dessas suspensões decorrentes do equilíbrio, da busca do reequilíbrio econômico-financeiro. Mas, de fato, a lei tem essa previsão, a lei traz essa possibilidade e eu espero que a gente implemente o quanto antes. Não significa dizer que vai dar certo ou que vai suprir a totalidade. Mas acho que uma parte das nossas situações serão, sim, solucionadas a partir desse cuidado, dessa preocupação que nós temos na gestão pública de bem implementar a prestação do nosso contrato administrativo. Bom, feitas essas observações, eu queria só já concluindo a minha fala, e aí em razão do tempo, respeitando também que eu quero ouvir o colega Roger também nas suas considerações, é importante observar que quando nós falamos do novo regramento de licitações e contratos no país, nós temos a regra diz expressamente, para os contratos celebrados na regra velha, vale a regra velha. Para os contratos celebrados na regra nova, vale a regra nova. E nós sabemos que teremos anos a fio com contratos no contexto da regra nova, tendo revogadas as regras anteriores, mas que os contratos ainda estão com base ou celebrados com base na regra velha. Uma discussão que já aconteceu no STJ, e fica aqui o alerta. Fernanda, pode a lei nova ser aplicada para os contratos celebrados com a regra velha? É possível? Bom, se você faz a leitura da lei, você diz que não é possível, porque ela é clara, ela é estanque, mas não foi o que decidiu o STJ. Ministro Kukina já proferiu decisão no sentido de que é possível, sim, se a regra nova é benéfica, ela poderá ser utilizada para contratos celebrados com a regra velha, sim. Não é o padrão normal, mas é possível que isso aconteça? Sim, e isso já era imaginado. Afinal de contas, eu tenho um regramento novo que satisfaz melhor o interesse público, não tem por que ignorar a sua aplicação ou impedir a sua aplicação. Então, o STJ já reconheceu a possibilidade de aplicação, então, do regramento novo, mesmo nos contratos celebrados com a regra velha. É claro que não dá para imaginar, vamos utilizar a matriz de risco. Não, se o contrato já foi celebrado, isso é feito ao tempo da licitação. Então, eu não posso retroagir a norma, mas tem muitas regras que podem ser aplicadas, sim, para a busca, inclusive, do reequilíbrio econômico-financeiro para contratos celebrados ao tempo da lei velha. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da suspensão de um serviço que comprometia a continuidade do serviço. A administração pública disse, o STJ entendeu que, apesar da necessidade de realização de uma nova licitação, nós vamos manter a prestação do serviço anterior enquanto o novo procedimento passa a ser utilizado. Então, a manutenção do serviço, mesmo na discussão de um processo administrativo em andamento, tem como base a aplicação da regra nova e o STJ reconhece, então, essa possibilidade, tá certo? Bom, feitas essas observações, eu espero, na verdade, que a lei nova seja aplicada o quanto antes, que os nossos gestores públicos, que os nossos agentes públicos estejam preparados para fazê-lo. É uma grande capacitação. Na verdade, foram anos de aplicação da Lei 8666 e ainda nós tínhamos muitos problemas,
muitas ilegalidades, muitas dificuldades na gestão pública, então não será fácil a mudança para a nova regra, mas eu espero que as capacitações estejam resolvendo os nossos problemas, que as regulamentações estejam efetivamente acontecendo e que a gente vire essa chave o quanto antes. Acho que a lei nova traz inovações importantes e situações, na verdade, que vão resolver de forma mais simples ao dia a dia na administração pública. Então, espero que a gente consiga implementar a lei o quanto antes e, mais uma vez, eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar nessa noite de hoje, fazendo esse bate-papo, então, com a Associação de Procuradores, com a Escola, né, da Advocacia Pública, agradecendo mais uma vez a doutora Juliana pelo convite de estar aqui hoje, agradecendo o Pedro pela oportunidade da fala e agradecendo o meu debatedor, doutor Roger, também pelas palavras e pela presença aqui. Então, muito obrigada a todos pela presença, pela companhia nessa noite de hoje, e eu estou à disposição de todos vocês. Professora, como sempre, muito didática, riqueza de detalhes, profundo o conhecimento. Muito obrigado pela palestra, fantástica. Bom, e a senhora dizendo a respeito da possibilidade de reequilíbrio econômico de contrato de transporte, por coincidência, hoje mais cedo eu estava lendo um parecer da AGU, em que reconheceu a possibilidade do reequilíbrio econômico no contrato de transporte durante a pandemia. E aqui tem um estudo da Confederação Nacional de Transportes que apresenta que, em meados de 2020, 71,1% das transportadoras enfrentavam problema de pagamento de folha, 53,7% na época tinha recurso para operação de no máximo um mês e 28 sequer conseguir completar o mês de operação. Então, é evidente a possibilidade de reequilíbrio para transportadoras. Bom, de fato, a nova lei de licitações e contratos, ela deixou muito a desejar. Foram aí quase 30 anos esperando por uma nova lei, e quando ela veio, quando ela foi publicada, a impressão é que ela poderia avançar mais do que avançou. E o que ela fez, na verdade, foi colocar num regulamento só aquilo que estava estabelecido em jurisprudência, em regulamentos esparsos. Mas avançou, ainda que pouco, mas avançou. E cabe a nós, intérprete e órgãos de fiscalização, fazer do limão uma limonada. Professora, nesse sentido, em relação ao sistema de registro de preço, um assunto que estava adormecido e agora voltou à tona, após o advento da nova lei, diz respeito à possibilidade ou não de atualização dos preços registrados em ato de registro de preço. Isso decorre do fato de que lá no artigo 82, inciso 6, fala que o edital deve dispor sobre condições para alteração dos preços registrados e, por sua vez, o parágrafo 5º, inciso 4, fala que o sistema de registro de preço deve prever as condições de atualização periódica dos preços registrados. Então, essa questão que estava lá adormecida pela possibilidade ou não de atualização dos preços registrados voltou à tona. E os professores Bradson Camelo, Marcos Nóbrega e Rony Charles, no livro Análise Econômica das Licitações e Contratos, apresentaram uma opção que, ao meu ver, é muito salutar, principalmente para aqueles itens de alta volatilidade de preço de mercado. Eles apresentaram uma ideia que é o seguinte: é a adoção do critério de julgamento, quando do pregão, do maior desconto e a adoção da tabela referencial dinâmica, a exemplo da tabela SINAP. Mas o preço a ser considerado é o preço quando da contratação, quando da subscrição do contrato. Então, na opinião da senhora, a senhora acha que é possível revisar a atualização dos preços registrados na ata de registro de preço? Bom, vamos aqui respondendo uma por vez, Rogério, vamos como essa? Não, vamos responder essa, aí eu vou lendo as outras que estão aqui no chat e a senhora vai respondendo. Pronto, eu já estava anotando, com medo de você engatar e falar várias perguntas antes de não, tudo, e agora vamos por partes.
Na verdade, Roger, e a primeira questão com relação à mudança legislativa, eu acho que se a gente parar para pensar que nós temos uma lei só, num diploma só, a gente já ganhou alguma coisa, né? Porque a gente estava vivendo uma grande confusão, né, do que estava em uma lei e o que estava em outra. Então, a gente tinha lá 8666, a gente tinha o pregão, a gente tinha o RDC, aí retroagia, aplicava um, aplicava outro. Acho que só o fato da gente ter um diploma só já representa algum avanço. Concordo com você que a gente merecia muito mais, até porque nós trilhamos um árduo caminho para a consolidação da 8666 e que, portanto, a gente já tinha um pouco mais de maturidade para os avanços que a lei nova precisava trazer. Bom, e esse é um ponto, né? Registro de preços é um ponto de avanço da Lei 14.133. A gente não tinha, na verdade, na regra velha, o detalhamento do registro de preços. O registro de preços não estava previsto, né, em lei, estava previsto só em decreto. Na verdade, tinha possibilidade, mas todo o detalhamento vinha, então, de norma infralegal. A lei nova traz de forma insuficiente. Acho que essa questão da atualização dos preços, ela era uma medida necessária, a lei poderia ter resolvido isso, até porque, como você bem colocou, não é nada novo. Essa não é uma discussão nova, essa é uma discussão que já acontecia e que já atormentava muitos gestores públicos, porque acontece que o preço registrado, se a gente pensar hoje, aquilo que está baseado, por exemplo, no preço do combustível, a gente tem uma alteração de valores muito grande em um período pequeno, né? Então, se o registro de preços, eu fixo o preço e vou celebrar os contratos de acordo com a necessidade, e se eu não atualizo esses valores, o licitante não vai querer contratar. Ele não vai querer contratar, porque aquele preço está muito abaixo do praticado no mercado. Eu penso que a gente tem que, sim, pensar na atualização, sim, desses valores. Acho que a ideia do professor Rony é uma boa ideia, né, no que diz respeito a essa possibilidade de maior desconto, de tabela dinâmica, mas eu acho que nós temos que construir, sim, o caminho. Você foi muito feliz quando diz nós temos que construir um caminho para a implementação dessa lei. Acho que o caminho do registro de preços e a atualização dos valores é necessário, e eu acho que a lei nova traz respaldo para isso, sim, mas é preciso que o edital já estabeleça desde o começo, né? Então, eu tenho que ter a previsão já no momento do lançamento do edital, com a possibilidade, então, dessa atualização de valores, para não ter surpresa no meio do caminho. A gestão pública não tem interesse nessa atualização, então essa é uma briga muito mais das empresas privadas, mas também é uma tranquilidade quando está normatizado, está disciplinado, já está definido no edital como vai acontecer essa atualização, certo? Eu penso que ela é possível e dá sim para construir essa saída com o regramento novo. Inclusive, tem julgado o TCU que já entende legal a adoção do critério maior desconto com a tabela, mas o valor a ser considerado é aquele valor lá quando ocorreu a licitação. Aí perde um pouco a razão de ser. Mas é porque, na verdade, a norma, a decisão ela é muito mais contextualizada no regramento velho, né? Tá. Então, o que a gente precisa é pensar nessa interpretação agora com o regramento novo, com a brecha que a própria Lei 14.133 traz, que a regra velha não tinha. Então, acho que a gente tem que pensar nessa nova brecha. Isso. E aproveitando já o tema do combustível, a pergunta do colega Caio de Albuquerque: como a flutuação recente dos preços de combustíveis pode ser melhor classificada como uma área contratual? Cabe reequilíbrio sempre? Na verdade, e aqui fica um ponto importante, se a gente fala de uma decretação, de um estado de emergência, em razão da alteração dos combustíveis, e essa é a justificativa, e dos impactos que a gente tem na sociedade a partir dele, se realmente for decretado o estado de emergência no nosso país, a partir dessa oscilação, eu não vejo como não declarar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Veja, se essa alteração do valor do combustível, ela efetivamente representa decretação de estado de emergência, por que não a busca do equilíbrio econômico-financeiro? Então, eu penso que nós deixaremos aqui um espaço muito grande para que as empresas busquem o reequilíbrio econômico-financeiro em praticamente todos os contratos, porque você vai dizer que não tem impacto na prestação de serviços, na maioria deles o tem. Então, eu acho que o reconhecimento pelo Congresso Nacional do estado excepcional de emergência em razão dos valores do combustível no país vem exatamente como um respaldo para a alteração do equilíbrio econômico-financeiro. E esse é um dos pontos da minha preocupação no início da minha fala, que eu disse, a gente não sabe aonde isso vai parar.
A gente sabe como começa, mas como termina, a gente não sabe. Então, essa já é uma reflexão, é um impacto que vem exatamente nesse raciocínio, que é a alteração do equilíbrio econômico-financeiro nesse caso. Uma pergunta do colega Pedro. A ideia atual de consensualidade administrativa vai ser mais utilizada na nova lei para as questões envolvendo reequilíbrio? Como ficam os dispute boards nisso? Bom, eu acho que nós queremos sim que isso seja aplicado de forma mais concreta, que a consensualidade aconteça de forma mais real, mas nós precisamos de uma mudança de comportamento, né? A consensualidade ela passa aí por uma mudança de postura dos nossos órgãos de controle. Enquanto os órgãos de controle não dão à administração pública, aos gestores públicos, a discricionalidade, a liberdade para tomar de decisão, a construção da saída consensual, porque muitas vezes, na verdade, a saída passa por um órgão de controle que acaba penalizando o gestor. Ele não vai querer fazer. Ele simplesmente não tem interesse no consenso, já que ele coloca em risco a própria ação de improbidade. Então, na verdade, quando a gente tem uma mudança de comportamento dos órgãos de controle, a gente abre a possibilidade de uma consensualidade mais concreta. Penso também que a mudança da lei de improbidade, que está diretamente relacionada com este ponto, também vai trazer um impacto no que diz respeito à aplicação da liberdade do gestor público no dia a dia e a preocupação que ele tinha, na verdade, do processo da ação de improbidade. Quando nós não temos mais a possibilidade de aplicação com rol exemplificativo, como a gente tinha antes, com a aplicação da conduta culposa, como a gente tinha antes, nós vamos ter, com certeza, uma maior segurança para os nossos gestores públicos na prática da consensualidade. Então, acho que é uma mudança conjunta. Você vai dizer, mas, Fernanda, a lei de improbidade vai ajudar a consensualidade? Vai. Vai trazer outros problemas? Também vai. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, como a impunidade em algumas situações. Mas, nesse caso, eu acho que ela contribui deixando os gestores públicos mais confiantes para celebrar ou para efetivar essa consensualidade. Ótimo. Professora, o colega Orlando pergunta, no caso de acréscimos qualitativos e quantitativos, há necessidade de comprovar a vantajosidade? Eu não vejo, na verdade, a necessidade de comprovação objetiva dessa vantagem, na verdade, que a administração pública vai ter, porque ela satisfaz o interesse público. Mas é importante lembrar que toda alteração tem que ser com base no interesse público e isso tem que ser motivado, né? Então, ainda que eu não traga de forma objetiva qual a vantagem com os números concretamente, a administração tem que demonstrar, sim, onde é que ela ganha, qual é o interesse público que se acresce com relação a essa alteração contratual. Não posso fazer de qualquer jeito porque eu quero e pronto, é capricho, acabou. Não, eu tenho que demonstrar sim o interesse público que está sendo preservado, protegido. Afinal de contas, a administração pública deve ser curadora do interesse público em primeiro lugar. E esse interesse público tem que ser demonstrado, ainda que não sejam com números objetivos e claros, porque muitas vezes não é possível, especialmente quando a gente fala de uma alteração tecnológica, por exemplo, muitas vezes não tem esses números de forma bem objetiva, mas eu tenho que demonstrar que o avanço é um benefício sim, para o interesse público. Colega Caio, na visão da senhora, a utilização da teoria econômica do contrato, baseada na análise econômica do direito, tem efeitos práticos e positivos no equilíbrio contratual? Ou seria uma questão mais doutrinária? Há espaço para isso na nova lei de licitações? Eu acho que nesse ponto, não sei se você concorda, Roberto, mas nesse ponto também há a insuficiência da lei no tratamento dessa questão, né? Eu acho que a lei não enfrentou da forma como deveria, num estado globalizado, num país como nós temos hoje em desenvolvimento, era preciso ter pensado um pouquinho mais no que diz respeito ao contrato administrativo como motivo ou elemento de desenvolvimento social. Então, isso não aconteceu, acho que a lei não foi de forma suficientemente clara a prever a possibilidade de aplicação dessa regra. Contratação pública afeta diretamente políticas públicas, né? A concretização de políticas públicas. Faz um direito fundamental, é um direito fundamental. Pois é. A colega Georgia pergunta, nos contratos de concessão de serviço público de transporte coletivo, alguns entes públicos buscaram implantar regime transitório de cálculo da tarifa, inclusive com suspensão de investimentos. Como a senhora vê essa possibilidade à luz da mutabilidade dos contratos de concessão? Você pode repetir para mim, Robert? Cortou um pedacinho, não consegui lhe ouvir todo. Claro. Nos contratos de concessão de serviço público de transporte coletivo,
alguns entes públicos buscaram implantar regime transitório de cálculo da tarifa, inclusive com suspensão de investimentos. Como a senhora vê... Desculpa. Oi? Acho que nesse período de pandemia, a pergunta, né? Eu entendi agora, porque eu só tinha cortado o pedacinho do começo, Robert. Obrigada. Como a senhora vê essa possibilidade à luz da mutabilidade dos contratos de concessão? Na verdade, essa é uma discussão, inclusive, que está acontecendo no STJ no que diz respeito a essa alteração para reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. E a possibilidade aí de medida ou de implementação transitória de cálculo de tarifa também está sendo discutida em algumas ações judiciais já. Não tem uma jurisprudência ainda reconhecendo a possibilidade, mas acho que pode sim entrar na discussão aí de possibilidade em razão do momento de exceção que nós estamos vivenciando. E aí me preocupa se a gente sai de uma situação excepcional da pandemia da Covid-19 e entra numa outra situação excepcional, que é o valor dos combustíveis, que vai impactar também na prestação desse serviço. Então, é observar que esse serviço vai ser impactado por duas vezes. E aí nós vamos ter que discutir, sim, o cálculo da tarifa, vai ter que discutir, sim, a implementação dessas novas regras. Ótimo. Celso pergunta, o reconhecimento do estado de emergência é algo ulterior, ou seja, é reconhecer algo que já existe. Os reequilíbrios, em especial no transporte escolar, que é um serviço contínuo de grande relevância no interior do estado de Mato Grosso, só se mantém contínuo hoje com o instituto citado, devido à grande variação... Ah, não, desculpa, não é uma pergunta, não, isso é uma afirmação. Desculpa aqui. Professor, aqui o colega Pedro já vou até emendar uma pergunta minha. Se a empresa firma vários termos aditivos, inclusive diminuindo o valor do contrato, após o término desse contrato, pode pedir o reequilíbrio alegando fatos anteriores aos termos aditivos? Eu não concordo, não, que seja possível alegar fato anterior, né? Há, inclusive, decisão na nossa jurisprudência de que, a partir do momento que você faz o aditivo, você restabeleceu um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio é que deve ser utilizado para discussão, então, de alteração contratual. A partir do momento que você faz o aditivo, o fato anterior ao aditivo não poderia ser mais alegado. Tem decisão nesse sentido já, Robert. Não acho que é absoluta a orientação, porque tem situações realmente que podem ser excepcionais, mas a orientação que prevalece é essa. Em relação ao reajuste, a senhora acha que tem a preclusão lógica no reajuste ou não? Como é, Robert? Cortou, desculpa. Em relação ao reajuste. No reajuste... A incidência da preclusão lógica, após o período de 12 meses, se ele formou um termo aditivo, nada disso a respeito do reajuste, precluiu o direito dele ou não? Na verdade, nesse caso do reajuste, eu acho que ele pode pedir, mas não pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro. Ele pode discutir o reajuste previsto no contrato. O que ele não pode é falar de reequilíbrio econômico-financeiro. Para mim, essa é a ideia. Tá. Professora, agora a nossa última pergunta, diante do avançar da hora. Professora, pergunta do Felipe Borges. Professora, em contratos complexos, como no caso das concessões públicas, a longevidade do prazo faz com que surjam várias intempéries durante a execução, ensejando a análise de eventual reequilíbrio econômico-financeiro. A dificuldade recai sobre o dever de identificar se o fato configura uma área ordinária ou extraordinária. Como superar esse problema e evitar que as concessionárias pleiteiem sucessivamente reequilíbrios por todo e qualquer fato? Na verdade, nós não temos, né, Roberto, nós não temos uma saída para isso. E digo, realmente, o colega foi muito feliz em dizer com o longo prazo dos nossos contratos, né? A gente tem contrato de concessão com 30, com 40, com 35 anos, quer dizer, nem mesmo imaginar em termos de matriz de risco vai ser possível, né? Como você vai imaginar o que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Quase impossível, bola de cristal. Então, nem mesmo nesse contexto a gente vai conseguir ter mecanismos que sejam, pelo menos, assim, elementos para minimizar esse contexto de alteração contratual. Acho que a mudança cultural, no que diz respeito à responsabilidade de cada uma das partes, numa definição aí contratual dessa matriz de risco, mesmo para a concessão, acho que isso vai ajudar um pouco, mas não vai resolver a questão. Eu acho que vai minimizar, mas não tem como resolver. É muito tempo de contrato, são muitas alterações. Se a gente pensar em alteração tecnológica, por exemplo, em 30 anos, vixe, o mundo já deu volta, né? Então, na verdade, são muitas mudanças. Não dá para imaginar o que vai acontecer nesse período todo para ter uma previsão contratual suficiente.
Exato. Sim. E agora a gente tem que opinar, decidir e julgar licitações e contratos com uma nova visão, né? Uma visão baseada na nova lei, não na 8666. É exatamente Porque isso. senão de nada vai adiantar. A gente precisa virar a chave, né, Robert? Virar a Não tem chave. saída. Tem que Exatamente. ter coragem para virar a chave. Mas eu estou vendo Exatamente. muita gente com medo. Isso aí. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Registrar novamente a grande satisfação em estar aqui. Sucesso para a senhora e que até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, doutora Juliana, obrigada, doutor Pedro, doutor Robert, obrigada a todos aqui presentes e por terem ficado até esse horário, né? Obrigada aí pela coragem e bom evento para vocês, continuação aí desse encontro tão importante para o direito público no nosso país. Então, tudo de bom para os senhores, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite. Pedro? Obrigado, doutora Fernanda. Endosso aí todas as palavras de agradecimento do Robert, colega da PGM. A interação no chat foi muito grande, o pessoal elogiou bastante, não só no chat, mas como também no meu privado aqui do WhatsApp, agradecendo bastante. A gente teve essa imensa alegria de ver a doutora Fernanda nos contemplar aí com uma palestra tão rica e presente no dia a dia das procuradorias públicas. Eu deixo um agradecimento, então, para a doutora Fernanda, para o doutor Robert, um agradecimento especial também para a Juliana Lanes, a presidente da nossa Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso, da Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso. Então, hoje a gente fecha o segundo dia do terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, com a temática Direito Público e os novos cenários do pós-pandemia, não sem antes convidá-los, na verdade, só relembrá-los que o nosso próximo encontro é na quarta-feira agora, dia 6 de julho, excepcionalmente pela manhã, pessoal. Então, às 9 horas da manhã de Brasília, 8 horas de Cuiabá, a gente tem, começando com o professor Vicente Martins Prata Braga, a palestra Acesso à Justiça e Soluções Consensuais, e na sequência, às 10h30 de Brasília, 9h30 de Cuiabá, professor Ingo Wolfgang Sarlet, com Direito Fundamental à Proteção de Dados, suas funções, dimensões e limitações. Tudo bem, pessoal? Agradeço a presença de todos, a gente contou aí com mais de 100 participantes online, e eu deixo meu abraço e espero vê-los todos aqui na quarta-feira de manhã, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais. Obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, professora.